Eu tinha me organizado para, ao longo desse mês de março, mês da mulher, fazer uma maratona não muito regrada, mas enfim, de filmes de horror dirigidos por mulheres. Alguns são dirigidos e escritos, alguns são dirigidos, escritos e produzidos, alguns são só dirigidos, mas o que realmente importa para mim é a direção, é o olhar feminino nesse caso aqui. E acabou de estrear aí, por coincidência, juro que não teve nada a ver com a minha maratona, o Fresh, que é dirigido por uma estreante chamada Mimi Cave, que entrou no catálogo do Star Plus recentemente. É um filme que mescla, na verdade, elementos de comédia romântica com horror, mas ele acaba. O simples fato de eu dizer que é um filme de horror já acaba sendo um pseudo-spoiler. É um daqueles casos em que eu queria muito ter assistido sem saber sequer o gênero do filme. Foi uma experiência, eu já vou dizer, bem interessante. Antes de começar a entrar em detalhes sobre o Fresh, eu quero lembrar você que por acaso ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E claro, não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Você também pode me acompanhar em outros comentários, tanto na minha conta do Twitter, quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando lançamentos ao longo das semanas. Os links estão aí na descrição do vídeo. Em Fresh a gente tem uma daquelas premissas bem conhecidas do espectador fã de thrillers de terror do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 principalmente, que é aquela do cara simpático que na verdade se revela psicopata. A protagonista, Noah, que é interpretada por uma atriz muito forte, muito boa, mas que eu não conhecia, chamada Daisy Edgar Jones, tá meio cética em relação a relacionamentos. O filme abre com uma cena dela com um cara super babaca, com um cachecol e um jeito super, né, dando nota pra roupa dela, que é uma daquelas coisas repugnantes que o Promising Young Woman da Emerald Fennell, Bela Vingança, gosta de alfinetar muito bem. E logo na sequência disso, quando ela tá no supermercado, ela conhece um cara super bonitão e gente boa, com aquele olhar doce, meio sem jeito pra se chegar nela, mas com vontade de se chegar nela. E claro que aquilo ali vai descambar para um pequeno relacionamento de alguns dias. E é isso. O que é muito interessante no Fresh, além, claro, dessa virada da comédia romântica para o horror, né, para um horror até bem gráfico, inclusive às vezes vale adiantar para quem por acaso quer ser avisado, é que é um trabalho que já começa com um certo cinismo mesmo diante de tudo. É uma história que logo no começo é tratada com uma autoconsciência muito grande. Em outras palavras, ela sabe muito bem que você conhece as artimanhas do subgênero, que você conhece todas essas configurações da história do psicopata, que você já sabe mais ou menos o que esperar daquela premissa, que você sabe que aquele relacionamento em algum momento vai descambar para uma coisa mais violenta, mais perigosa, mas o que ela faz, que eu achei absolutamente brilhante, é colocar todas as cartas na mesa muito mais rápido do que você espera. Não é um filme que vai crescendo e crescendo e crescendo até que as coisas sejam reveladas, até que os mistérios sejam revelados. Ela não se propõe a fazer um filme de mistério e coloca tudo na sua frente com mais ou menos 25, 30 minutos de filme, quando finalmente aparece o título e aí os créditos iniciais. Ou seja, basicamente toda a comédia romântica que ela estava construindo até ali era um prólogo para um filme de horror e suspense que ela vem a fazer logo em seguida. Você acha que o filme vai falar sobre questões de relacionamento pelo Tinder, vai falar sobre relacionamentos em tempos de tecnologia, de internet e tudo mais? Mas não, a internet no filme ela é usada de maneira bem funcional, quer dizer, aliás, bem anos 2000 às vezes também, só que é atualizado. Ah, então eu tô indo ali, manda localização pelo WhatsApp, eu tô indo aqui, a personagem cola uma imagem no Google para ver se, quer dizer, são coisas que são um pouco mais atualizadas no sentido dos personagens estarem mais ligados do que estariam em outras épocas, né? Mas no fim das contas a internet não é usada como comentário, o filme não vai falar muito sobre isso. Aliás, para minha surpresa, ele tem muito mais a ver com o Corra, por exemplo, em alguns aspectos, e também com um filme nacional muito interessante chamado O Clube dos Canibais, do que com um desktop horror mais contemporâneo, quer dizer, um filme que vai fazer comentários sobre a internet, os perigos da era virtual, etc. É muito interessante também como, apesar dessa virada de gênero, parece que o filme ganha até mais energia musical quando ele passa para essa segunda parte. Quer dizer, segunda parte não, vamos lá, esses 2/3 finais do filme. Ele trabalha muito mais com música, ele tem muito mais energia na montagem, ele trabalha às vezes com câmeras lentas e close super estilizados, quer dizer, ele não perde, vamos dizer, aquela atmosfera propulsiva do começo por causa da virada de gênero, mas ainda preserva elementos bem perturbadores da encenação e da violência, né? Principalmente lá no terceiro ato.
Dito isso, é um filme que no segundo ato, quando a coisa, né, começa a se desdobrar pra você, eu sinto falta de um elemento mais visceral ali. A direção e o roteiro reservam muito dessa violência gráfica e explícita lá pro terceiro ato, que é quando você tem um elemento mais catártico, mais predominantemente catártico, mas nesse meio, que é quando a coisa deveria ser mais impactante e perturbadora, muita coisa fica implícita, e eu entendo o fato dela deixar muita coisa implícita, mas eu sinto uma falta considerável de uma aflição maior ali no meio. Quer dizer, eu não estava tão tenso quanto eu esperava estar. E a mesma coisa, num certo sentido, eu aplicaria ao terceiro ato também. Eu acho que por mais delicioso que ele seja de assistir, e ele ele carece de um pouco de impacto e de intensidade, que eu acho que não tem nada a ver com o senso de humor. Eu acho que o senso de humor e o peso, a carga dramática podem coexistir. E aqui a coisa fica mais ali no cinismo esquemático mesmo. É um cinismo delicioso, é um cinismo muito apropriado para a história, para o tema, mas a sensação que dá é que algumas coisas se resolvem um pouco mais rápido do que poderiam. Fresh, então, é um dos muitos exemplos de como a mão feminina na direção e o olhar feminino por trás das câmeras consegue provocar uma carga considerável de subversões a subgêneros que a essa altura já são célebres, refeitos, etc., como principalmente conseguem dar gás e brutalidade em momentos que a gente muitas vezes não espera.